Hoje, dia 4 de julho de 2025, a Igreja celebra a sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A missão e o seguimento são temas que estão presentes na liturgia de hoje. Eles estão amalgamados de tal forma que não é possível separá-los. Fazer a vontade de Deus é segui-lo, ser coerente com seus ensinamentos, seus projetos de vida. É o que vemos nas leituras de hoje, tanto na primeira quanto no Evangelho. A primeira leitura continua sendo do livro do Gênesis. Estamos acompanhando os passos de Abraão e a missão que Deus lhe confiou. É uma árdua missão e Abraão passou por grandes desafios, porém sempre mantendo a fidelidade a Deus, seguindo conforme lhe foi orientado. O texto de hoje traz dois temas distintos que se complementam: a morte de Sara e a escolha da esposa para o filho Isaque. É a vida que se renova e se perpetua, seguindo o caminho indicado por Deus, conforme a promessa que lhe foi feita de descendência. Sara é sepultada e, diante do passamento da esposa, Abraão pensa na sua própria morte. Vê que sua missão está chegando ao fim. Embora tivesse tido longos anos, não seria eterno. Eternos seriam apenas os seus exemplos de fé e fidelidade a Deus. Ciente disso, Abraão procura preparar o seu túmulo e dá indicação ao seu servo para escolher a esposa certa para seu filho Isaque. Abraão quer a continuidade de sua geração e recomenda que a esposa seja do seu povo e não uma mulher cananeia, como as que viviam ao seu redor. O pedido de Abraão foi acatado e o servo trouxe da sua terra Rebeca, que se tornaria a esposa de Isaque, confirmando assim os planos de Deus. Desse modo, a missão de Abraão vai se concretizando e a promessa de Deus se realizando. Deus é fiel à sua promessa e ela se perpetua na história por meio de seu Filho Jesus, que chama discípulos e missionários para dar continuidade ao seu projeto de vida. Se Abraão quis escolher aquela que daria continuidade junto com seu filho à sua descendência, Jesus escolhe aqueles que serão os continuadores de sua missão, como percebemos no Evangelho de hoje. Jesus chama Mateus, o cobrador de impostos, para segui-lo. Chamado de Mateus significa a escolha, a opção preferencial pelos excluídos. O reino de Deus é construído a partir dos excluídos e com os excluídos, como mostra o que vem seguido do chamado de Mateus. Jesus vai à casa de Mateus e faz refeição com ele. Fazer refeição com alguém significa entrar na vida da pessoa, significa comunhão. Jesus não comunga da vida que Mateus levava, tida como pecadora, mas possibilita que Mateus comungue da sua vida. Mateus faz comunhão com Jesus nesta refeição. A partir de então, a vida de Mateus se configurou à vida de Jesus e ela se transformou. De cobrador de impostos a discípulo. É essa a missão de Jesus, transformar vidas. Foi para isso que ele veio ao mundo e foi esta a resposta que deu aos que o criticavam pelo fato de comer com pecadores e cobradores de impostos. Sabe a comparação a de Jesus ao dizer que quem tem saúde não precisa de médicos. Jesus é o médico das almas. Quando a alma está doente pelo pecado, pelos desvios do caminho, ele vem e as cura, devolvendo-lhe a vida plena. Não teria sentido ser cristão se a nossa prática privilegiasse apenas os que já estão conosco, já trilhando os caminhos de Deus. É preciso ir ao encontro dos afastados, dos que se desviaram do caminho, dos excluídos, como fez Jesus com Mateus e com os que se acercavam da sua mesa.
É a lição que Jesus nos dá neste Evangelho e que precisamos levar a sério se quisermos uma igreja em estado permanente de missão, comprometida com a vida. Tendo como exemplo Abraão, não podemos pensar somente no hoje da nossa igreja. É preciso pensar no amanhã, nas gerações que virão, para dar continuidade à missão. Jesus vê aquele homem recolhendo impostos e lhe dirige um olhar cheio de amor. O olhar do Senhor é sempre carregado de bondade, de misericórdia, de compromisso. E quando o que foi olhado põe-se na mesma frequência de Jesus, acontece sempre um momento máximo na vida da pessoa. Mas quem é exatamente esse personagem Mateus de que trata o texto? O Evangelho define como um cobrador de impostos. Estamos, portanto, diante de um indivíduo de péssima fama no mundo israelita, pecador público, odiado por todos. Jesus, porém, que vê além das aparências e pousa seu olhar no mais íntimo do coração, chama-o a viver em sua intimidade e a tomar parte no grupo dos 12 apóstolos. Ao inusitado convite, segue-se um banquete na casa de Mateus, do qual participam muitos cobradores de impostos e pecadores, amigos seus. O banquete, porém, é perturbado pela pergunta dos fariseus aos discípulos de Jesus: Por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? A resposta de Jesus é certeira. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Para os fariseus, o suposto amor a Deus os autoriza a odiar o próximo. Para Jesus, a caridade e a misericórdia para com os irmãos estão acima de toda e qualquer lei. E quanto a mim, que me declaro cristão, isto é, seguidor de Cristo, como ajo diante dos pobres, dos pecadores, dos marginalizados, dos injuriados e dos indefesos deste mundo? Vale a pena pensarmos sobre isto neste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, São Mateus, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Calcutá e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você o meu abraço, a minha bênção. Deus lhe conceda um ótimo dia sobre a sua bênção e proteção.